mediando, facilitando aqui as perguntas. Vamos lá, né, pessoal? Quem quiser, ainda dá tempo, fazer perguntas. Nós estamos com o pessoal aqui identificado com o colete amarelinho de apoio, a equipe de apoio aqui do auditório, para a gente dar início a essa segunda parte de perguntas e respostas. Som. Eu sou danada para tocar nesse negócio de ligar o microfone. Tenho que ficar olhando onde é que eu vou pegar. Podemos começar? Podem sim começar. Podem ficar à vontade. Muito bom dia, família. É uma alegria, Marcel, para nós tê-lo conosco, trazendo um tema tão importante diante de um momento tão delicado que nós passamos. E aí chegaram algumas perguntas, o pessoal ainda está no lanche, como você disse, no recreio, muita gente está chegando ainda. Mas tivemos aqui uma primeira pergunta que diz assim: é possível aproximar a personalidade e a identidade? Qual o caminho? O autoconhecimento. A personalidade reveste o ego. O ego é a nossa parte mais exterior, para usar uma linguagem tosca, não psicológica, porque não sou da área. O ego é a nossa parte mais rudimentar, mais grosseira do mundo. O contato com o outro, com as necessidades humanas, com as paixões, os caprichos. Nós não podemos destruir o ego. Nós temos que educar o ego. Porque ele é a ferramenta que capta as experiências do mundo para enriquecer o self, o espírito imortal que somos, no corpo que estamos. Então, eu tenho que educar o ego, domesticando ele, para que ele se atenha às necessidades estritamente necessárias do mundo. Aquilo que me preenche no mundo e que seja suficiente, nem mais, nem menos. Então, nisso, eu vou educando essa personalidade no meu comportamento para não passar uma falsa impressão. Porque, invariavelmente, quem realmente nós somos, não conhecemos. E não é esse que somos que exteriorizamos. A gente exterioriza para o outro quem desejaríamos ser. Então, exibimos o carro de luxo, mas não é nosso. Ocupamos a casa nababesca, mas não é nossa. Usamos a roupa de grife, que compramos a alto custo, muitas vezes, fazendo jus àquele ditado do popular: viva o luxo e morra o bucho. Eu elimino comida, passo até fome para adquirir aquela peça de roupa que está na moda. Pinto meu cabelo de verde, amarelo, de azul, para chamar a atenção, para ver se as pessoas me enxergam, porque está na moda. Como eu sou um invisível social, ninguém me nota, então eu coloco em meu corpo alguma coisa excêntrica, um piercing, uma tatuagem, um objeto. Eu coloco uma roupa esdrúxula, um cabelo assanhado, despenteado, porque hoje quem está mais penteado é quem está mais despenteado. Invertemos as coisas. Então eu chamo a atenção. Aí eu fico sempre projetando, como diz Joana de Ângeles num dos seus livros, não sei se é Plenitude, não é Plenitude, é um outro, da série psicológica. Nós temos 5 mecanismos: projeção, introspecção, compensação. São veículos de manifestação do ego, em que ele se projeta no outro, e a gente nunca sabe quem é. Então, nós não podemos adiar esse autoencontro, porque pode vir a desencarnação. Aí eu teria que fazer isso no além. É muito mais difícil, é muito mais penoso, será muito mais doloroso. Chico Xavier disse em vida que era impressionante a quantidade de espíritas desencarnados que o procuravam depois da morte, alegando a mesma coisa, a sensação de tempo perdido. Ou seja, eram trabalhadores de nossa causa. Quando desencarnaram, eram teóricos, foram grandes teóricos na matéria,
defenderam a doutrina para os outros viverem, mas a si próprios não se impuseram aquela vivência. Consequentemente, foram hipócritas esclarecidos. Aí chegando no além, a máscara caiu, porque ficou no túmulo. Não me oculto mais. O perispírito me revela quem realmente eu sou. Aí eu sou um faminto de luz no além. Uma pessoa sedenta de receber aquilo que deveria ter cultivado na terra. E eu não posso pegar no além o que não despachei para lá. O além é uma alfândega. Eu vou pegar lá na alfândega o que despachei na aduana da terra. Então, tenho que trabalhar, portanto, a personalidade, educando, domesticando-a, para que ela seja um captador dos estímulos, das referências e dos contatos humanos, enriquecendo o self, que como individualidade vai sobrepujando a matéria e crescendo para a luz. Obrigada, Marcel. Pessoal, quem chegou agora, se tiver alguma pergunta, nossas amigas estão aí nos corredores, vocês podem passar, tá? Temos uma outra pergunta aqui que diz o seguinte: diante de um mundo tão caótico, onde a violência bate à nossa porta e temos medo de sair à rua, como viver com mais tranquilidade e trazendo felicidade? Procure cultivar a paz. Joana de Ângeles, a mentora do movimento Você e a Paz, criado há 23 anos por Divaldo, e que eu participei de todas as edições, primeiro como assistente e hoje como coadjuvante do trabalho, falando antes dele, ele próprio pediu que eu falasse sempre antes dele. Hoje estamos reduzidos apenas a uma apresentação por ano, dia 19 de dezembro, geralmente na Praça do Campo Grande, em Salvador. Aquelas praças que a gente fazia, não se faz mais por causa da dificuldade de Divaldo, da sua saúde muito frágil. O ano passado fizemos na Praça Tomé de Souza, lá em Salvador, porque o Campo Grande estava em reforma, fechado pela prefeitura. Tivemos a presença de Carlinhos Brau e de Márcia Freire. Ela espírita, ele simpatizante, Carlinhos Brau. A praça encheu, muita gente foi atrás do show. E Divaldo nem teve tempo de falar. Divaldo falou 4 minutos. Porque começou a ventar, ameaçando chuva, e Divaldo, receoso de cair uma tempestade, agradeceu ao público, convidou todo mundo para 19 de dezembro de 2024, esse ano, e encerrou o evento. Ficou muita gente frustrada, porque não pôde ouvir Divaldo mais demoradamente, como nas edições do Campo Grande. Joana de Ângeles tem a seguinte frase: se não pode semear a paz, combata, eduque pelo menos a sua violência íntima. Veja que proposta ousada. Se eu não puder ser um semeador da paz, junto aos outros, eu vou pelo menos deter a minha violência íntima, que ela explode por nonada. A gente nem se dá conta como nós somos capazes de explodir de um momento para outro. Quando eu estou com o Evangelho, um fonte viva do lado, eu sou o maior cristão e o amante de Jesus. Mas na hora que eu tiro esse livro em minha frente, que alguém pisa no meu calo, a tendência é que agora eu vou me guiar pelo livro de São Cipriano. Agora eu vou partir para vamos ver, eu vou para as vias de fato. Esqueço que sou espírita e passo para ter meu direito. Muitas vezes, logo depois é que eu vou me arrepender. Ué, mas eu sou espírita. E se essa pessoa a quem eu agredi aparecer amanhã na mansão do caminho, senta na plateia e diz: poxa, o rapaz que me agrediu ontem, fazendo palestra sobre Jesus, hoje, nossa, como ele está evangelizado. Hoje, porque ontem estava King Kong incorporado nele, ou então Godzilla. Aí eu desmonto tudo, porque a pessoa vai ficar com uma impressão equivocada. O Senhor não aparenta o que é. Então, para nós, especialmente para nós, os oradores, os palestrantes e os médiuns, a dificuldade é muito maior, porque a gente fala de público, a gente tem contato com muita gente. Se eu der uma derrapada na rua, eu posso colocar 40 anos de minha trajetória no lixo, por um momento de insanidade. E isso na via comum, a pessoa vive explodindo por qualquer coisa. Então, o autoconhecimento vai nos dar um gatilho
para a gente estar sempre andando. E quando acontecer a circunstância perturbadora, o atentado, a invitação, o conflito, a gente, antes de reagir, que é coisa típica de animal, todo animal reage, o homem e a mulher que pensam, agem. A diferença está aí. Mas para agir eu preciso parar para pensar e começar a automatizar o ato de pensar. Vem a ocorrência malsã, aí eu vou explodir, mas aí a consciência diz: pare, respire 5 segundos. Você sabe as consequências se você explodir? Olha a situação. Eu peguei um voo de São Luís do Maranhão para Salvador, escala em Brasília. Quando o voo chegou em Brasília, caiu uma tempestade. O piloto, orientado pela torre de segurança, desviou para Goiânia. Ficamos 1 hora em Goiânia. A tempestade passou, o avião decolou, voltou a Brasília. Chegou 1 hora depois, todo mundo perdeu suas conexões. Domingo de noite. Então, o povo desesperado, foi uma verdadeira estouro da boiada dentro do avião. Abriu a porta, aquele povo saiu louco, eu fiquei na cadeira, com medo de ser esmagado. O povo saiu correndo para o guichê lá. Eu vou para Natal, eu vou para Recife, eu vou para Paraíba, eu vou para Salvador. E a moça da companheira: ninguém vai para lugar nenhum, já são 10h30 da noite, todos os voos, as escalas já partiram. Só tem um voo para Rondônia, Porto Velho, e sei que ninguém aqui vai para Rondônia. Todo mundo será hospedado no Hotel Carlton, 5 estrelas de Brasília, por conta da empresa aérea. E amanhã de manhã, a partir das 9 da manhã, nós vamos embarcando vocês conforme os voos forem saindo. Uma moça, as lágrimas, com 2 crianças, os lágrimas já corriam. Eu tenho um curso amanhã no Sebrae, em Curitiba, estou com 2 crianças. Eu sei, minha senhora, a senhora só vai poder viajar amanhã às 10h30 para Curitiba. Hoje a senhora vai com suas crianças para o hotel, não tem voo mais. Eu não mando na chuva. Quem mandou a chuva foi São Pedro, abriu a torneira do céu, fez a chuva em Brasília. Eu fiquei num canto observando a reação das pessoas. Todos agrediram a funcionária, disseram palavrões, filmaram ela, mas ela era muito espirituosa, acho que era até espírita. Ela disse para o homem que filmava: o senhor me filmou, apague, porque a empresa presta um serviço público, mas eu sou privada. Se minha personalidade, a minha imagem for para a rede social, eu processo o senhor. Apague agora, senão não lhe atendo. O homem apagou. Eu olhei e disse: essa moça está incorporada por Jesus Cristo, está jogando duro. E eu lá no canto. Quando ela atendeu todo mundo, eu fui o último. E o senhor, eu digo, eu ia, olha o verbo, eu ia para Salvador. Eu só quero saber qual é a van que eu entro para ir para o Carlton. Porque eu venho de São Luís do Maranhão, eu estou sentindo um vazio existencial aqui nessa área. Gostei, o senhor é bem educado. Entro naquela van ali. Cheguei lá no Carlton, tinha peixada de surubim. 10h30 da noite. Mas eu comi, que saiu pelo perispírito, espinha de surubim. Enchi o prato, comi. Subi para o hotel, 18º andar, porque bem alto em Brasília. Liguei para a autoridade com que eu trabalho, desembargador, que o nosso Kelps aqui conhece. Doutor fulano tal, eu estou aqui, disse que meu voo só sai amanhã às 11 da manhã, só chego em Salvador 1 da tarde. Vossa Excelência quer que eu vá trabalhar? Não, Marcel, vá para casa. Eu baixei o telefone e uau! Fui para casa assistir, vale a pena ver de novo. Eu vou esquentar. Quem esquenta a cabeça é palito de fósforo, por isso que tem vida curta, morre queimado. Cheguei 1 hora da tarde, fui almoçar e fui para casa, fui trabalhar na terça. Agredir a funcionária resolveria o problema? Ela é funcionária de terra, nem pilota avião, nem aeromoça ela é, não resolve. Então, é uma atitude que a gente tem que pensar na hora. Sim, não pude desembarcar por causa da chuva. Estou contando um episódio para ilustrar. Como todo dia nós temos ocorrências em que a gente entra na vibe,
acho que essa expressão, né? Na vibe da loucura coletiva. É porque está todo mundo fazendo isso, mas eu não sou todo mundo. Ah, mas é a mesma coisa é sovaco e axila. Isso é a mesma coisa. Não, eu não sou todo mundo. Todo mundo está explodindo, todo mundo está de pavio curto. Não, mas eu sou pavio longo. Eu vou ficar na minha aguardando. Em vez de reagir, eu vou procurar agora automatizar ou agir. Eu vou olhar a situação e fazer só uma pergunta, porque eu fecho minha resposta. Todas as vezes que a gente tiver dificuldade de entender isso, só é fazer uma pergunta. Se Jesus estivesse em meu lugar, ele faria o que diante dessa situação? Adotemos a atitude que Jesus adotaria. Ponto final. Passa a regra e feita a conta. Acho que eu mexi. Temos uma pergunta aqui, Marcel. Um indivíduo cuja condição terrena encontra-se, a pessoa colocou entre aspas, aprisionada, a esquizofrenia, é capaz de encontrar estratégias possíveis à felicidade? Depende do grau de esquizofrenia. Vivemos hoje na Terra um surto generalizado de doenças sem causa bacteriológica. E citamos aqui depressão, a síndrome do pânico, o medo, as fobias, a ansiedade. Não tem por detrás dessas enfermidades de natureza psicossomáticas, não tem micróbio, não tem bactéria, não tem microbacilos que você possa combater. De onde é que vêm essas enfermidades? Da nossa inadaptação a uma sociedade altamente tecnológica, que exige de você estar em 20 lugares ao mesmo tempo. Você tem que atualizar sua rede social de hora em hora para dizer: estou escovando os dentes, estou fazendo fio dental, eu estou penteando o cabelo, porque tem que você se expor o tempo todo. Aquilo é uma exigência desumana, que desumaniza e a gente vira uma máquina para atender capricho dos outros. Por isso que todo mundo quer ter seguidores. A gente tem que usar a técnica de Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Amigos, não seguidores. Porque o seguidor lhe deleta. Quando você contrariar ele, deleta, acabou você. O amigo não lhe abandona em circunstância alguma. Então, essas enfermidades que respondem muito por passado reencarnatório, estamos com alto índice de suicidas se reencarnando na Terra. Espíritos atrasados de outras eras, dos agrupamentos bárbaros do passado, foram retidos por Jesus em regiões do mundo espiritual para não dificultar a evolução tecnológica e intelectual da Terra. Agora, no momento da transição planetária, o Cristo mandou liberar esses lugares de acolhimento dessas almas profundamente atrasadas, e eles estão vindo para uma era tecnológica com pensamentos medievais, comportamentos antigos, altamente violentos e reacionários, negacionistas de quase tudo que seja a realidade transcendente. E a sociedade está convivendo com esses psicóticos, psicopatas, sociopatas, nevropatas, está convivendo com milhares de autistas, credores da nossa compaixão, da nossa bondade, do nosso auxílio para que possam se adaptar. Milhares estão renascendo com síndrome de Down, cretinismo, idiotia, acrania, microcefalia e outros distúrbios variados por causa de suicídios cometidos no passado. Porque agora é o tempo da seleção, é o tempo da aferição de valores. Alguns vão ficar na terra, outros serão convidados a descerem a mundos inferiores, mais difíceis do que a terra, onde lá serão deuses, porque levarão a cultura de um mundo mais evoluído que aquele lá. Saíram da terra com uma alta compreensão da vida, moralmente atrasados, vão para esses mundos, lá serão deuses, mas vão ter saudades do paraíso azul, do qual foram deportados pela bondade de Deus, para fazerem a evolução lá.
porque não conseguiram se equilibrar na terra, deram vazão aos seus instintos perversos. Então, conforme o grau da esquizofrenia, ele pode encontrar relativos momentos, porque ele sai do corpo à noite. E muitas vezes no mundo espiritual, ele encontra certo equilíbrio. Agora eu estive, tem 3 semanas, no Congresso Espírita de Teresina, no Piauí. Convidado de honra, José Raul Teixeira. Raul chegou no mesmo dia que eu cheguei. Cheguei meio-dia, ele chegou 3 horas da tarde. Eu estava no shopping. Ele foi para o shopping almoçar. Almoçamos juntos. Fomos para o hotel, ele ficou num quarto à parte, o braço direito inteiramente paralisado. O caminhar dele dá a entender que ele está claudicando de uma perna. Visivelmente ele tomba de um lado, é um ateroma. Fora disso, a mente e a fala de Raul continuam com dificuldade de expressão. Ele fala, mas ele precisa de tempo para falar bem devagar, buscando as palavras, até ele achar o significado e dizer. Aí ele fez um depoimento emocionante. Mas em uma das noites que eu estava lá, fora do corpo, desdobrado, eu me encontrei com Raul no hotel. E ele fora do corpo, lúcido, e fez uma conferência no hotel. Naquela conferência, pianinha, dos tempos áureos do Raul Teixeira. Fez a palestra, volta para o corpo tem um defeito. Aquilo impede a manifestação plena da alma. Deve ser um sofrimento muito grande para Raul. Ter que voltar para uma armadura com defeito, quando é um vitorioso no além. E eu tive a honra de assistir a palestra dele no além. Já 2 palestras, uma no Rio Grande do Sul e outra aqui, todas fora do corpo. E ele se expressa perfeitamente lúcido no além, mas quando ele volta para a matéria, ele tem um entrechoque com a matéria enferma, que sofreu o AVI dentro de um avião, numa viagem 2015, 9 anos atrás, entre Rio de Janeiro e Nova York, onde ele viveu a experiência dentro do avião. E não desencarnou, é a 2ª moratória que ele está ganhando. Ele era para ter desencarnado com 36 anos, houve uma moratória. Era para ter desencarnado há 9 anos atrás. A mãe dele conseguiu uma moratória no além. Que coisa fantástica. Preservando ele para agora nos dar lição de paciência, de resiliência, de capacidade de viajar para um congresso e não fazer nem a prece de abertura. Porque é o convidado de honra. Para estar lá, só a presença dele já é um paradigma, já é um convite a uma reflexão. Nós que somos os normais, os ditos normais, porque de perto todo mundo é normal. Se afasta um pouco, você vê a loucura de cada um. Porque cada um, se for atacado nos seus interesses, contrariado no seu desejo, explode. Então todo mundo tem um pouco do maluco, do poeta, do esquizofrênico, do atacado. Basta contrariar. Mas o Espiritismo nos dá um senso de equilíbrio. Então ele pode encontrar também o esquizofrênico, o momento de felicidade, ou fora do corpo, ou junto daqueles que o acolhem com bondade, com carinho, a fim de carpirem também o seu drama, porque muitas vezes ele está naquela situação, porque quem o cerca projetou ele naquela situação, e veio para tomar conta dele, para efetuar o resgate, se reconciliando com ele. Vejam que Divaldo Franco deu uma entrevista a Jô Soares, muitos anos atrás. Todo mundo aqui, creio que deve ter assistido. Está na internet a entrevista. Divaldo foi. Ana Lande, uma jornalista, conseguiu, junto à TV Globo, que Divaldo fosse convidado. Jô Soares, que não conhecia Divaldo, mas que nunca tinha ouvido falar dele, o atendeu. Mas num dos intervalos, entre um momento de entrevista e outro, eles ficaram ali no estúdio, na frente de todo mundo, e Jô perguntou a Divaldo se ele estava vendo o espírito. Estou. O senhor pode identificar algum? Seu filho Rafael. Seu filho Rafael está aqui. Se chocou Jô. E seu filho, que era esquizofrênico, está me contando um diálogo que teve com você em casa, privativo. Só vocês dois sabem dessa conversa. Ele disse isso, você respondeu aquilo. Ele disse isso, você respondeu aquilo. Aí contou. Desmontou Jô. Jô chorou copiosamente. Voltou para o segundo bloco, um pouco mais refeito, mas Divaldo desmontou o homem. Agora Jô está no além, ao lado do filho. Pode confirmar agora se é verdade. A vida, mas teve que descobrir isso no além.
Aqui ele não descobriu isso, porque ele não militou na área religiosa. Era humorista, excelente ator, excelente escritor, mas não fez fé religiosa. Então, o filho dele agora está lá muito bem no além, acolhendo o pai e convivendo com ele. Então, há momentos de felicidade sim na convivência, mesmo quando um distúrbio nos toma a casa mental. Maravilha. Em continuidade a essa pergunta, no contexto familiar, a pessoa colocou assim, como ser feliz tendo em casa um filho adoecido? Não consigo ver felicidade sem que meu filho possa ser feliz nesta vida. Entendemos perfeitamente o sentimento materno de que muitas vezes a prole reencarna com este ou aquele distúrbio ou manifesta na adolescência, na mocidade. E devem ser verdadeiros espinhos na carne da sensibilidade materna. Entretanto, a felicidade, à luz da reencarnação, você deu a oportunidade para aquele filho voltar à matéria. Quem é ele? Muitas vezes um passageiro do passado, das agonias que viveu conosco no passado. A vida nunca se equivoca em reunir debaixo do mesmo teto os antigos parceiros de loucura, os amantes, aqueles que cometeram os adultérios, os assassinatos cruéis, que fizeram os conluios e os conchavos, voltando hoje sobre determinadas injunções perturbadoras, perversas, para o resgate. Então, ele é alguém necessitado de orientação, de auxílio. Eu estou acompanhando o caso, e ontem na casa de Neto, que é a minha testemunha, o presidente da federação que me acolhe, uma mãe do interior, cujo filho se envolveu com drogas aos 22 anos de idade. E agora, no dia de São João, próximo do São João, ele estava em um veículo com um traficante, com muitos quilos de maconha dentro do carro. Passou por uma blitz da polícia na cidade dele e a polícia desconfiou. Deu perseguição ao veículo, o veículo fugiu da viatura, a viatura perseguiu, eles abandonaram a viatura, abriram as duas portas e saíram correndo. Um policial saiu correndo atrás desse rapaz e deu-lhe um tiro pelas costas. A bala entrou nas costas e saiu pelo abdômen. Não atingiu nenhum órgão vital. O menino tombou, a mãe, que é pediatra, recolheu, botou ele numa ambulância e foi para uma cidade 100 quilômetros daquela que tinha mais estrutura para tratar ele. Ele está na UTI, foi operado, e ontem ela me ligou, estou desesperada. Ele está com febre incessante e o abdômen começa a estar infeccionado. Ela está com medo de uma septicemia, infecção generalizada. Ela é médica pediatra, então ela sabe bem os procedimentos. Eu li aquilo ontem no bilhete eletrônico dela e fiquei pensando na dor dela. A benfeitora Marta, cuja foto eu mostrei aqui, se aproximou e disse: vamos responder agora. Aí digitou o texto, eu mandei para ela, em que ela disse: o menino vai viver, ele não vai desencarnar, mas ele vai aprender a lição ao ter se envolvido. Levianamente ele se entregou a isso e vai passar por esse período. Mas ela também está sofrendo o receio de perder o filho idolatrado. Ela só tem 2, esse de 22, que eu vi nascer, porque eu conheço o casal desde que eles se desvincularam. Verdadeira família para mim, 2 amores, ela e o ex-companheiro, são duas almas que quero muito bem a meu coração. É natural, mas ela tem um vínculo com ele do passado, de onde a benfeitora não me contou, mas cada um de nós tem liames. Os filhos não vêm por acaso, e como diz Hermínio de Miranda em um livro que recomendo ler, nossos filhos são espíritos. Sugiro a leitura dessa obra de Hermínio Correia de Miranda, vai lhe dar muito suporte para você entender que ele é um passageiro que se emboscou em você sem ser seu. Ele é filho de Deus, que não podemos ser na terra nem pai nem mãe. Estamos pais e mães. Quem é pai e mãe é Deus, porque Deus faz a essência. Eu só dou a meu filho, ao espírito, a capa física. Eu dou a ele metade dos ingredientes, a mãe metade e o canteiro de obras, 9 meses.
Ele é formatado ali dentro e é projetado no mundo vestido de carne. Mas ele veio para uma experiência evolutiva em família. Que valor eu tenho que dar a ele? A compreensão, auxiliar, acolhê-lo, fazer todas as iniciativas para que ele trilhe o caminho do bem, até porque está no livro dos Espíritos. Os pais são responsáveis pelo desvio dos filhos para o mal. O que é que as entidades responderam? Não, quando fizeram tudo o que lhes era possível. Se eu fiz tudo, estava ao meu alcance para conduzir meu filho ao bem, e ele optou para o mal, a divindade não me há de cobrar nada, porque eu fiz tudo, estava ao meu alcance, mas ele usou o livre-arbítrio dele. Se eu não fiz nada e o mal o adotou, eu respondo pela queda dele, porque me competia educá-lo. Isso é o supremo recurso divino. Deus nos confia seus filhos numa transitória paternidade na terra, para que a gente eduque essas pessoas para o bem. Então vale o empenho, as noites de silêncio e até as lágrimas que você venha derramar, trabalhando para que esse filho se encaminhe para o bem. Quando a divindade achar que você já deu tudo, pode lhe retirar do caminho ou retirá-lo, mas ele não sai da sua vida, ele só volta para o mundo espiritual. Os liames prosseguem, e ele mais tarde vai reconhecer que menosprezou os esforços dos pais. Ainda continuando nessa perspectiva das relações familiares, né, que é onde estão os nossos maiores desafios, a pessoa pergunta: nos dias atuais, onde a felicidade é colocada como obtenção de coisas materiais, como mostrar aos filhos jovens, à juventude, o valor das pequenas coisas? Todas as perguntas foram muito ricas, tanto quanto essa. Existem muitas iniciativas, alguns falam, não dê celular muito cedo, para que a criança possa se desenvolver brincando. Ontem eu li, já de madrugada, que uma americana, com 2 filhos pequenos, um de 4 e um de 2, não sabia como ocupar as horas que tinha em casa, tomando conta dos filhos. Ela então teve uma ideia, foi na internet pesquisar as séries de televisão que ela tinha assistido na década de 90, quando era adolescente. Ela se fascinou e chamou os meninos. Os filhos dela sentaram do lado e passaram a assistir. Ela disse que os meninos melhoraram o sono, a relação com ela, porque ela estava na dúvida se ela deveria dar celulares, tablet, smartphone para esses meninos. Hoje, eles pedem que ela ligue na internet para assistir aquela série, mas quando ela desliga, eles não fazem birra. Ela desliga, acabou a série, aí guarda tudo, eles vão dormir. Ela diz que mudou o comportamento, só vi superficialmente a matéria, não sei se tem um efeito pedagógico, levar a criança a assistir Viagem ao Fundo do Mar, Perdidos no Espaço, Túnel do Tempo, Terra de Gigantes, He-Man, tudo aquilo que era não dá, não sei, lutar contra o esqueleto, né? Eu tenho a força, ou tenho a fraqueza, não sei se vai funcionar. E a criança poderá dizer: não, mas é um desenho besta do passado, eu quero assistir agora Mortal Kombat, é o ninja trucidando o outro, um golpe só mata 500. Bom, ele quer ver isso. Então, trabalhando com ele, levar ele a atividades lúdicas dentro de casa, está próximo na fase infantil, porque até os 7 anos de idade, dizem os espíritos nobres, o espírito está se enfaixando na indumentária física e formando a mielina, a bainha de mielina, está formando a massa cinzenta, e ele começa a saltar do concreto para o abstrato. Nesse período, a presença dos pais é muito importante como educadores, dar exemplos dentro de casa, não só falar, dar exemplos, viver integralmente. Na hora de cuidar de um filho, deixa o celular do lado, estar com ele, participar e ir conhecendo aquela personalidade. E se tiver o conteúdo espírita, não vai olhar só o filho, vai olhar o espírito reencarnante via filho. Quem é esse ser? O que é que ele está buscando em mim? Onde é que ele quer me testar? Aí vai adotando as estratégias pedagógicas compatíveis com cada espírito. Não posso amar meus filhos, 5, 6 se tiver, da mesma forma. Por quê? Porque cada um deles tem necessidade diferente. Um precisa mais de amor, o outro precisa mais de disciplina.
outro precisa mais de olhar, outro cuidado. Princípio do direito, devo cuidar dos iguais igualmente e dos desiguais desigualmente. Então, para cada filho eu vou ver que estratégia eu uso. A que funciona para um, não dá resultado para outro. Então, o pai deve, se pai e mãe devem beber fontes pedagógicas, e o que não falta em nosso movimento é livro. O que tem de livro, vida, família, desafios e soluções, de Zanini, Nazaré, de Minas Gerais, né? Um desafio chamado família, Joana de Andes, constelação familiar, SOS família, Chico tem não sei quantos livros sobre família, nós temos muito, Hermínio Miranda, acabei de citar, nossos filhos são espíritos, é a maneira da gente ir nos pegando, nos aprumando, nos municiando de recursos pedagógicos para lidar espiritualmente com esses seres que estão vindo diferentes. Tenho visto aí todo dia na mídia, crianças de 2 anos jogando xadrez, crianças de 1 ano e 8 meses já falando, tocando piano, um menino no México, 6 anos de idade, foi numa universidade falar sobre anatomia óssea para doutores e mestres. O menino González, 6 anos, teve que subir numa cadeira para ficar na altura do microfone. O que é que aquele pestinha tem para ensinar? Mas o menino deu uma aula, é um gênio do passado, reencarnado agora para demonstrar que são precoces. Segundo as entidades venerandas, nós vamos ter na Terra encarnado mais de 2,5 milhões de espíritos oriundos de Sírios, da constelação do Cocheiro, das Pleiades, de Capela e de outras estrelas próximas da Terra que, a convite de Jesus, estão se reencarnando na Terra para acelerar nosso processo de depuração, diminuindo nossas dores. Então eles virão em várias áreas, já estão se reencarnando. Eu travei contato na Bahia, interior da Bahia, com uma mulher, 36 anos, 10 anos de tentativa de engravidar, não conseguiu em 10 anos, fez todos os exames, ela e o marido são tecnicamente normais, mas o espermatozoide dele brigou com o óvulo dela, e não se encontra. Então ela foi para a minha palestra, assistiu a palestra, quando terminou ela disse, por favor, me dê um auxílio, eu não entendo porque é que eu não engravido, eu quero ser mãe, eu já estou com medo de entrar na menopausa, 36 para menopausa, daqui a pouco chega, eu não serei mais mãe. E eu dei a ela um recado da benfeitora, estava do meu lado, escreva para um centro espírita tal, no Rio de Janeiro, que eles vão fazer uma cirurgia no seu perispírito, é um problema no perispírito, só não disse a ela, oriundo de um aborto que você fez no passado, e anulou sua capacidade procriativa nesta, mas vai ser corrigido. Quando ela saiu, a Marta encostou no meu ouvido e disse, você sabia que ela vai receber um espírito de Sírios aqui no interior da Bahia? Vai se reencarnar por ela, o primeiro filho, um menino de Sírios, uma entidade de uma grandeza espetacular. Daqui a alguns anos você ouvirá falar desse gênio que virá por ela, o primeiro filho. Meu Deus do céu, a moça sumiu, nunca mais eu a vi. Não sei onde anda, se engravidou, e não sei se o ser encarnou. Então, eles estão vindo aí para nos ajudar. Então, auxilie com a técnica que você souber. O que você não souber, vá buscar nos livros. Vai lhe auxiliar muito a entender o comportamento dele à luz da reencarnação. Isso mesmo, que bom, né, que eles estão chegando para nos ajudar. E a nossa última pergunta, Marcel, diz o seguinte: considerando que o meu organismo veio preparado para a mediunidade ostensiva, eu só conseguirei ser feliz se desenvolvê-la principalmente na mesa mediúnica, ou posso me dedicar ao bem em outros trabalhos na casa espírita? Se você veio preparado reencarnatória para a mediunidade, preparado na reencarnação, minha sugestão é que você trabalhe a mediunidade, porque é uma faculdade, não é um dom, não é um talento, não é uma graça, é uma faculdade. Colocando a serviço dos outros, você se ilumina, iluminando outras pessoas. Se você optar por fazer alguma atividade que não seja na mediunidade, ela vai secar, porque como todo talento, toda faculdade não utilizada, ela definha e ela se atrofia por não utilização, mas você será canal do bem, indicando livros, orientando pessoas, educando. O importante é fazer o bem.
A mediunidade é um canal em que nem necessariamente o médium não faz o bem. Os espíritos nobres, pelo médium, fazem o bem. E o médium leva o mérito de ter se colocado como canal, como um lápis. Você vê que o lápis nunca tem mérito por ter escrito. A gente homenageia o escritor. O lápis depois é descartado, é jogado fora, acabou o grafite, quebra. Eu descolo e vou na papelaria e compro outro. Mas foi ele que escreveu as mais belas páginas da história. O lápis, a caneta tinteiro, seja o que for, foi ele que escreveu. Mas ninguém valoriza ele, porque valoriza quem projetou a imagem no papel para redundar nos grandes livros da história. Então, continue o trabalho do bem. O importante é não sair da seara do bem. Mesmo que você troque de religião, saia do espiritismo e vá para outra doutrina, mas seja fiel. Porque eu já encontrei com uma mulher candomblessista na Bahia, interior da Bahia. E ela disse: seu Maciel, como ela me chamava, eu queria me filiar à Federação Espírita da Bahia. Posso? Eu digo: me dê cópia do estatuto da sua casa. Ela trouxe. O Centro Espírita São Jorge Guerreiro, centro de Umbanda, estava lá. Aí eu digo: não, Maria, chama-se Maria do Bairro. Eu digo: Maria, não pode, porque você diz aqui que é de Umbanda. Existe na Bahia a Federação Baiana dos Cultos Afro. Eu conheço o presidente, posso dar o telefone e você se filia a essa federação. E por que eu não posso ir para a Espírita da Bahia? Eu digo: porque sua finalidade é incompatível com a gente. E além disso, eu lhe pergunto: se você for, suas médiuns lhe seguem? Não, todas elas disseram que se eu filiar à federação, elas saem. Eu vou perder minhas médias e médium. Eu digo: se você vai perder material humano, é melhor você nem vir. Eu não quero lhe receber aqui na federação. Eu disse: não quero lhe receber. Continue com o seu trabalho no bem e eu virei lhe visitar. A gente continua no intercâmbio, você vai para os seminários, para jornadas espíritas, mas não mude agora, se filie ao culto afro e continue com seus tambores, continue com as suas oferendas a Iemanjá, tudo mais aí. E eu estava dentro de um terreiro conversando com ela, eu vice-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, recomendei que ela não se filiasse, porque você deve colocar seu tesouro onde estiver seu coração. Fique ali. Você é católico, está feliz? Fique no catolicismo. Por que você vai migrar para o espiritismo? Para ser infeliz do espiritismo? Fique na igreja. Agora, seja um bom católico, seja um bom evangélico, um bom barrahari, prestigie sua doutrina, estude ela, divulgue os livros. Agora, não faça proselitismo, não tente convencer os outros, convença-se. Porque Joana de Anjos, na série psicológica, disse que uma pessoa que tenta muito convencer os outros é porque não está convencido daquilo que segue. Ele está inseguro. E por tentar converter os outros, ele próprio se segura nessa conversão que faz dos outros, mas está sempre inseguro. Eu tenho segurança do que eu tenho, não quero convencer ninguém. Não dialogo na tentativa de convencer o outro. Quem convence o outro é a dor, é a maturidade, é o amadurecimento, não é argumento. Para tudo a gente tem argumento. Leia as páginas da Veja, a entrevista, aquelas páginas amarelas da revista Veja, quando vem entrevista. Teve uma época aí que a Veja entrevistou um sheik árabe, riquíssimo em petróleo, rei do petróleo. Aí uma pergunta foi: o senhor tem 4 esposas, o senhor não acha que a poligamia hoje em dia está fora de moda? Ele disse: não, está fora de moda para vocês no Ocidente, eu acho vocês perversos, vocês que se casam com uma mulher só, e toda a agressividade de vocês descarregam em uma mulher só. Eu descarrego em 4, 25% para cada uma. Eu achei a argumentação dele lógica, matematicamente lógica. Cada um leva 25% da patada. Aqui no Ocidente a gente descarrega a patada numa só. Se não aleijar, mata. Esse cara, para tudo tem argumento. Basta você querer ter argumentação. Ele tinha dele para se safar e ter 4 mulheres. Então, por isso mesmo, nós devemos ter essa compreensão de ser bons religiosos, viver a doutrina. Pela vivência, a gente vai irradiar mais eloquente do que qualquer discurso, porque os atos valem mais do que as palavras. É preferível um ateu, materialista, que vive de maneira nobre, digna, do que um religioso hipócrita, cínico, de carteirinha.
O indivíduo é ateu. Ou não, ele pode estar à toa. Não é ateu, ele está à toa. Ele diz que não acredita em Deus. Mas já me disseram isso no seminário, mas eu não acredito em Deus. Eu digo, rapaz, não se preocupe com isso. Se preocupe no dia que Deus não acreditar mais em você. Aí você está ferrado. Enquanto você não acreditar em Deus, Deus está se lixando para a sua descrença. Agora, no dia que Deus não acreditar mais em você, você está perdido. Você deixa de existir. Ele está um pouco preocupado com sua descrença. Você vai ser conduzido para lá, porque está todo mundo aqui condenado à perfeição. Nós somos condenados por Deus à perfeição. Não temos como escapar. É condenação. Não tem mais recurso, nem o Supremo reverte. Você tem que ir para... Você pode retardar o caminho, dificultar, mas se você dificultar, o rolo compressor da lei do progresso vem atrás, passa por cima de você, faz de você pastinha. É melhor andar. Então, eu posso deter meu processo evolutivo, eu não posso retroagir. O rio não remonta à sua nascente. O destino do rio é o mar. É para ali que ele vai. Ele não pode mais voltar à sua nascente. Nós somos rios. O grande atrator é o oceano da misericórdia de Deus. É para lá, mas tem gente que faz desvio, cria lago, cria pântano, se detém, vai. O rio sobe, o pântano encharca, passa pela montanha, começa a descer e vai. Um dia chega, tem gente que prefere rápido, cava um sulco, um canal reto e vai. A maioria faz desvio porque surgem atrações do caminho, surgem convites tentadores, surgem outros encantamentos, o canto da sereia, aí a pessoa vai, mas chega, todo mundo vai chegar na mesma região, e vamos nos confundir no mesmo grande atrator universal. Marcel, querido, grata pelas suas elucidações, né, nos esclarecendo cada vez mais da importância do cultivo, desse desenvolvimento espiritual. Agradecemos também a vocês pelas perguntas. Temos aqui um convite, mas esse aqui, a pessoa que fez, eu vou entregar a Marcel, e depois ele entra em contato para dar a resposta, tá bom? Vai ser para você. Kalina? Oi. Então, né, nossos agradecimentos aqui, como a Mari falou, foram momentos de muita luz, de muito aprendizado, de muitas elucidações sobre um tema tão pertinente na vida da gente, né? Sigamos, então, na nossa caminhada de luz para a perfeição, não é isso? Nós vamos agora convidar a nossa querida vice-presidente vice-presidente federativa, nossa querida Ana Tereza, para fazer os agradecimentos e, mais uma vez, gratidão aqui pela presença do nosso querido Marcel Mariano. Boa tarde a todos e todas, encarnados e desencarnados. Novamente agradecer ao nosso irmão Marcel pela belíssima exposição e por trazer essa confiança para nós de que é possível, né, merecer ser feliz. Que a gente possa sair daqui levando no coração essa mensagem e acreditar nela, tá? Eu gostaria de agradecer também a todas as casas espíritas da nossa capital e do nosso movimento como um todo na Paraíba, pelo apoio a esse evento. E também chamar aqui todos os voluntários que trabalharam conosco para a construção desse evento. Esse é um trabalho coletivo e agradecer em nome da Federativa. Podem vir para cá, os amarelinhos. Agradecer o empenho de cada um, de cada uma, em construir este seminário com muita alegria. E não poderia ser diferente, né? Venham aqui para frente. A juventude também, eu quero ressaltar, o pessoal talvez, nós estamos com 2 eventos hoje, realizando 2 eventos, um agora pela manhã e o outro à noite, na Casa Espírita, no Núcleo Espírita Luiz Sérgio Mangabeira. O pessoal da vibração, o pessoal de apoio ao palestrante, cerimonial. Domingo que vem tem mais, tá? Marcel leva o nosso abraço e a nossa gratidão eterna. E quero chamar aqui uma representante desse grupo de trabalhadores e trabalhadoras, a nossa irmã Ana Paula, que é do DIGE,
evangelizadora, para ela fazer a nossa prece final, tá? Boa tarde já, todo mundo. Então, vamos todos fechar nossos olhos, nos concentrarmos. Aqueles que tiverem desejo de permanecer com os olhos abertos, que assim o façam. Mentalizar Jesus, Joana de Ângeles, que é a mentora da casa. E primeiramente agradecer pela possibilidade de estarmos todos aqui hoje, encarnados e desencarnados. Pela presença do palestrante, que trouxe palavras tão bonitas e importantes para nós. E que todo esse assunto que hoje discutido aqui possa ser semente e nossos corações sejam um solo fértil para que ele possa crescer, se desenvolver, que nós possamos empregar tudo isso no nosso dia a dia. Que os nossos irmãos desencarnados que nos acompanham hoje possam também terem aproveitado aquilo, poderem crescer junto conosco e agradecer a toda a espiritualidade amiga que se faz presente, que sem ela, com certeza, não estaria sendo possível ocorrer de uma maneira tão tranquila e boa. Que assim seja. Então é isso, pessoal. Novamente, nossos agradecimentos. Lembrando que no domingo, dia 7 de julho, né, nós vamos ter aqui o Leonardo Machado conosco, dando continuidade aos seminários, com o Seminário Espírita Ansiedade e Resignação. Vai ser também pela manhã, das 9 ao meio-dia, e as vendas dos ingressos já estão liberadas pela livraria da Federação. Muitíssimo obrigada, um bom retorno, tranquilo, para os seus lares. Um grande abraço fraterno a cada um aqui.